da Verdade, devocional de 21 de julho. Jesus e as Escrituras. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. Sendo verdadeiro Deus, Cristo está acima das Escrituras. Deus é maior do que sua palavra escrita. Além disso, Cristo é a palavra encarnada que revela o Pai na sua própria pessoa divino-humana de uma forma superior à dos profetas. Como aquele que é Deus e que é a palavra que estava com Deus se relacionava com a palavra escrita em seus dias terrenos. Talvez o texto da nossa meditação seja aquele no qual Cristo nos apresente mais claramente seu apreço pelas Escrituras e sua relação com elas. A expressão a lei e os profetas refere-se ao Antigo Testamento. Os judeus adotavam uma tríplice divisão: lei, profetas e escritos, sendo a expressão a lei e os profetas a mais usada para referir-se à totalidade do Antigo Testamento. Assim podemos ler a declaração de Jesus do seguinte modo: não pensem que vim revogar as Escrituras, vim para cumprir. Veja, Jesus é a palavra encarnada que veio cumprir as Escrituras. Logo, a palavra encarnada não anula a palavra escrita, antes a confirma. Qual o significado desta declaração e como vemos Jesus, a palavra encarnada, cumprindo a palavra escrita? Antes de tudo, cumprir tem o significado de acrescentar, atingir a medida completa, aperfeiçoar e realizar. E o que Jesus quer dizer, em primeiro lugar, é que seu ensino e ministério estava em plena harmonia com as Escrituras e não em oposição a elas. Podemos concluir isto pelo contraste estabelecido entre revogar, anular e cumprir, realizar. Esta era a acusação dos judeus em relação ao seu ministério e prática. Contudo, o Senhor deixa claro que, ao contrário do que diziam e pensavam seus adversários, sua vida e ministério não estavam em desarmonia com as Escrituras. Ser maior do que as Escrituras não significa ser contrário a elas. Em segundo lugar, o contexto do Sermão do Monte nos mostra também que Jesus veio para estabelecer o sentido pleno das Escrituras, mostrando o que a lei realmente ordena e em que consiste a retidão que ela exige de todo homem. Nesta perspectiva, a autoridade de Jesus é igual à do Antigo Testamento como Escritura, pois foi seu Espírito mesmo que inspirou os profetas. Em contrapartida, ela é superior à autoridade de Moisés e dos profetas enquanto mensageiros autorizados, porque enquanto a autoridade deles era derivada, a de Cristo é inerente. Enquanto eles afirmavam, assim diz o Senhor, Cristo afirmava, eu, porém, vos digo. Sendo superior a Moisés, sua mensagem está fundamentada em sua própria autoridade. Ele é o Senhor das Escrituras porque ele é a palavra encarnada. Como está escrito em Hebreus 3, 3 e 5, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus, sua interpretação e aplicação da lei é autoritativa. As próprias multidões perceberam isto. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 28 e 29. Em terceiro lugar, Jesus está afirmando que ele veio trazer em sua pessoa e obra uma nova revelação. A frase eu, porém, vos digo, significava mais do que um contraste entre o ensino de Jesus e o dos escribas e fariseus. Ele se coloca como um novo legislador, um novo Moisés, que traz a lei a um contexto novo de cumprimento. Ele é a revelação definitiva e final, mas, novamente, não é uma revelação diferente do que está escrito. Antes, a relação entre o Antigo Testamento e o seu ministério é a relação entre a promessa e o cumprimento, entre a semente e a árvore. Aquilo que ele veio revelar em si mesmo é o desvendamento do que fora revelado nos eventos, pessoas e instituições da velha aliança. Sua palavra é a revelação definitiva da vontade de Deus. Finalmente, nosso Senhor quis dizer que o propósito de seu ministério messiânico era levar à plena realização tudo quanto fora dito e declarado na lei e nos profetas. Ele veio dar pleno cumprimento àquilo que foi ensinado e predito no Antigo Testamento.
Isto tem tanto um aspecto escatológico quanto ético. No que diz respeito ao aspecto escatológico, todo o Antigo Testamento atingiu seu verdadeiro e último objetivo na pessoa e obra de Cristo. Na estrutura do trecho em questão, o termo cumprir está ligado à ideia de acontecer, como no verso 18. Quanto ao aspecto ético, cumprir também está ligado a obedecer e ensinar, como no verso 19. Cristo satisfez as exigências da lei até as últimas consequências. Ele foi obediente à vontade do Pai nos termos da lei e ainda recebeu a maldição da lei em nosso lugar. Ele se submeteu às profecias das Escrituras ao custo de seu sofrimento e morte. Lloyd Jones observa que a lei que Deus havia decretado e que pode ser lida no Antigo Testamento, bem como tudo quanto foi anunciado pelos profetas, haverá de ter cumprimento cabal quanto a todas as suas minúcias, permanecendo de pé até que seu cumprimento total se efetue. Este cumprimento foi efetuado na pessoa e na obra de Cristo. Jesus não apenas ensinou essas verdades, ele as encarnou. Quando observamos sua vida nos evangelhos, percebemos que Jesus pensava biblicamente. Ele tinha uma mente impregnada e moldada pelas Escrituras. Ele as dominava tão profundamente ao ponto de compreender toda a história da salvação e entender seu ministério à luz dessa história. Seu conhecimento das Escrituras se manifestou precocemente. Em Lucas 2, 46 a 47, está escrito: 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Vemos como sua mentalidade era moldada pelas Escrituras logo na tentação do deserto, em Mateus 4, de 1 a 11. Todas as sugestões do diabo foram respondidas com um "está escrito". Vemos também seu grande conhecimento bíblico nos seus ensinos. Jesus falava biblicamente. Sua mensagem estava em estreita sintonia com o Antigo Testamento. No próprio Sermão do Monte podemos ver seu domínio das Escrituras, domínio este que causou espanto nos judeus. Como sabe este letras sem ter estudado? Admiravam-se eles em João 7,15. Todos os seus debates com os líderes religiosos eram travados tendo as Escrituras por base. É comum ver Jesus repreendendo os fariseus e escribas com as palavras: "Nunca lestes na Escritura ou não tendes lido?" Em suas argumentações com os rabinos, Jesus assumia a convicção de que a Escritura não pode falhar, como está escrito em João 10,35. Jesus também agia biblicamente. Ele se submeteu às Escrituras até a morte. Vemos esta submissão em várias ocasiões onde o Senhor usa a expressão "é necessário que assim aconteça, é necessário que se cumpra". A caminho da cruz, Jesus se conforma a cada passo, cada vez de maneira mais completa com a ideia que o Antigo Testamento fazia do justo sofredor. Até seu brado mais rasgado na cruz foi uma citação das Escrituras. Deus meu, por que me desamparaste?" clamou ele em Mateus 27:46, citando o Salmo 22, verso 1. Até seu último suspiro transpirou as Escrituras. "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito", disse ele ao expirar, em Lucas 23:46, citando o Salmo 31, verso 5. Diante dessas verdades, tal como Jesus, precisamos ter nossa mente de tal maneira impregnada pelas Escrituras que venhamos a pensar, falar e agir biblicamente. Além disso, se você crê somente nas palavras que são atribuídas a Jesus nos Evangelhos, mas não crê no resto das Escrituras, você é culpado de uma grossa heresia, pois Jesus ensina exatamente o contrário. Se você crê em Jesus, você deve crer nas Escrituras. Se não crermos na validade permanente da totalidade das Escrituras, cabe-nos a repreensão do Senhor aos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24:25. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, pois a Escritura não pode falhar. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.